assistir. Então, pois bem, vamos lá então. Então, quais são, dando sequência aqui, falando acerca agora do pastor Rick Warren e o seu livro Uma Vida com Propósito, uma igreja fundamentada com propósito, né? Então, é isso que nós vamos aprender. E eu quero primeiro perguntar, o que motiva a sua igreja? Olhando essa foto aí, dá ter saudade dos nossos irmãos lá de Itaiobeiras, né, que eu vou estar lá essa semana próxima com eles, matando essa saudade, né? Então, o que motiva a sua igreja? Se você parasse para perguntar os membros da sua igreja e fizesse essa pergunta a eles, o que te motiva a permanecer aqui? O que te motiva a estar com a gente? O que te motiva a exercer o ministério? Porque, olha bem, nesta comunidade, nesta igreja. Porque, convenhamos, né? Aí, o membro que tem um chamado, você que é pastor, o seu ministério, o seu chamado, não está, como eu posso colocar isso de maneira que não pareça estranha. O seu ministério não está, não depende da instituição em que você congrega, ok? O seu ministério não depende da instituição que você congrega. Quando eu falo isso, eu não estou querendo aqui, de alguma forma, criar um cisma em que você seja uma revolucionário na sua instituição, ou que você saia e viva um ministério particular. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que muitos irmãos que estão na sua comunidade servindo ao Senhor, adorando a Deus e fazendo a obra dele, poderia estar fazendo isto, a mesma coisa, e agradando a Deus do mesmo jeito em uma outra instituição, em uma outra igreja biblicamente fundamentada. Entende? Nós temos hoje uma diversidade de igrejas, uma diversidade de comunidades espalhada pelo Brasil todo, e a cada dia se abre mais. E o que acontece é essa pergunta: o que motiva a sua igreja, a razão de ser dela, para que ela possa continuar fazendo a obra de Deus, entendendo o que Deus tem para ela, para essa comunidade nesse tempo, e que seja, de alguma forma, algo que, quando o membro da sua igreja olhe para ela, se sinta feliz, se sinta orgulhoso, se sinta com o entusiasmo de servir a esta comunidade. Eu sei muito bem que Deus quem determinou, desde a eternidade, cada lugar onde nós deveríamos estar, né, onde nós deveríamos congregar. Eu acredito que Deus fez isso por sua soberana vontade. Porém, convenhamos que hoje as pessoas estão muito mais seletivas quanto ao lugar de culto. Existem aquelas que vão para a igreja, principalmente cristãos, que já passaram por várias experiências dentro da igreja, eles não conseguiram amadurecer, ou se frustraram, ou já estão naquele nível de vida cristã abaixo da média, eu posso usar essa expressão, uma vida cristã rasa. Então, ele, não é que ele não queira, talvez ele não está tendo ainda a inspiração, não está tendo ainda a motivação necessária para desenvolver esse ministério. E ele pode estar de uma maneira muito rasa de se ver, e a gente não pode ser bobo, a gente sabe que isso é uma realidade. Ele pode escolher estar nessa igreja, estar nessa comunidade, nessa instituição, ou pode escolher estar em outras. O que nós mais vemos hoje, gente, é migração de membros. É um membro que está passando 1, 2 anos em uma igreja e depois, em algum momento, acontece algo que ele não se sente satisfeito lá e muda para uma outra igreja, né? Alguns saem por problemas, por situações mesmo que não deveria ter saído, ter humildade e consertado tudo ali, e ter tido paz, que é o melhor a ser feito, mas há outros que começam a andar nessa comunidade, ou talvez está há anos nessa comunidade, e chega um momento que ele percebe que aquilo que ele acredita em Deus não está batendo com aquilo que a instituição, de alguma forma, propõe, como metodologia, com situações práticas. O que eu quero dizer é que nós, como pastores, como líderes, nós também precisamos olhar para o nosso rebanho e nós olharmos para eles e ver, será que eu verdadeiramente estou pastoreando esse rebanho? Eles me sentem como pastor deles? Porque a partir do momento, queridos, que a visão pastoral ela está desconecta com a visão da igreja, não estou falando que o pastor tem que se adaptar à visão da igreja, mas estou falando que ambas precisam apontar para a mesma direção. Né? Senão, vai ter colisão, vai ter evasão e vai ter vários fatores desagradáveis para o convívio entre essas duas pessoas, né? A igreja
e ao ministério pastoral. Então é importante eu fazer essa pergunta, sim. O que motiva a sua igreja a fazer a obra de Deus? O que motiva o membro a continuar com você? O que tem trago? Como você percebe esse membro? Se ele está satisfeito ou não está satisfeito? Porque, como eu disse, o mundo está mudando. As pessoas estão mudando a forma dela enxergar as coisas. As informações estão chegando com muito mais facilidade. Hoje, nós estamos pastoreando uma igreja que automaticamente está sendo, entre aspas, sendo pastoreados por tantos outros líderes. E há uma comparação. Sim, a igreja olha para a gente, que é pastor, e olha para vários outros pastores, e eu sempre digo que a gente tem que valorizar o pastor da casa. Eu gosto muito da mensagem do pastor Jeremias, da 8ª de Belo Horizonte, que ele vai dizer isso, que precisamos valorizar a casa, porque no momento das circunstâncias, não é o da internet, não é o da mídia que vai vir, não será eu que vou aí pastorear. Vocês estão me assistindo pelo vídeo, mas é o da casa. Porém, nós precisamos compreender que os da casa também precisam fazer seu papel, precisam evoluir, crescer, aprofundar seu conhecimento teológico, aprofundar seu conhecimento na gestão de relacionamentos, aprofundar seu conhecimento na gestão de pessoas, porque, queridos, hoje a igreja, ela exerce papéis não apenas espiritual, mas também papéis na questão humana, na questão social, na questão emocional. E nós, como pastor, temos esse desafio, sim, de crescermos para continuarmos inspirados e também inspirar a igreja a crescer com a gente. Quando o líder cresce, a igreja cresce com ele. Quando o líder evolui, a igreja evolui junto. Quando o líder ele mergulha em Deus cada vez mais, a igreja vai junto, irmãos. Então nós precisamos compreender que o fator motivador da igreja começa com a motivação do líder, do pastor. Mas vamos seguir, né? Então, existem igrejas cujo fator motivador dela é a tradição. Elas são dirigidas por tradições. O Rick Warren vai trazer isso no seu livro, Uma Vida com Propósito. Existem outras que são dirigidas por personalidade. Quantas igrejas elas são mais conhecidas pelo líder que a fundou do que propriamente pelo seu nome? É a igreja do pastor A, é a igreja do pastor C, é a igreja do pastor B. Então, ou a igreja do missionário, do apóstolo. Então, tem igrejas que são dirigidas pela figura do seu líder. E uma vez esse líder se perdendo ou partindo para a glória, enfim, o que será dessa igreja? Ela não terá a mesma identidade. Existem igrejas que elas vivem com o objetivo de crescer monetariamente, outras dirigidas por programas. Já percebeu aquela igreja que toda semana traz um pastor de fora, tem um atrativo, tem uma festa, tem um evento, e eles acabam movimentando a igreja, trazendo pessoas para a igreja a partir de programas. Só que a pergunta é, a partir do momento que você não tiver condição de trazer alguém, será que esta igreja ela vai permanecer? Será que a partir do momento em que você olhar para esta igreja e começar a fazer uma análise, ela vai ter a sua cara, ela vai ter a sua forma de ver teologicamente, ela vai estar sendo nutrida por aquilo que Deus tem ministrado no seu coração, ou tem sido nutrida mais por aquilo que Deus tem ministrado no coração de outros, ou do ensino que vem de outros? Então, tem igrejas que são dirigidas por programas, toda semana um evento diferente, um pregador diferente, uma campanha diferente, com a finalidade de movimentar a igreja. Esse seria um modelo de igreja, uma forma de administrar a igreja da maneira bíblica? Há outras que são movidas por construções. Em todo o tempo que você encontra o pastor, nenhuma outra palavra que sai dele é senão construção. Estamos construindo uma congregação no lugar, nós estamos construindo a casa pastoral. Nós estamos reformando a igreja, reformamos no ano passado, e agora nós estamos acrescentando um cômodo. Tem igrejas que são movidas por construções, outras por eventos. Então, o que acontece? O que motiva a sua igreja? O que está fazendo a sua igreja a andar com você, pastor? E eu estou colocando aqui igreja, e nós vamos sempre colocar aqui a igreja espiritualmente falando, a igreja institucional. Então, do ponto de vista institucional, o que tem motivado os membros da sua igreja a permanecer com você? São essas questões? O pastor Rick Warren, em seu livro Uma Vida com Propósito, ele vai trazer para nós que uma igreja que verdadeiramente é bíblica e estruturada nas Sagradas Escrituras é uma igreja que tem como razão de viver
Uma igreja que tem como cerne uma igreja fundamentada em 5 propósitos. É isso mesmo. Celebração, que é a adoração, o ministério, que é o serviço, o discipulado, que tem a ver com o crescimento, a comunhão, que tem a ver com conectar-se uns com os outros, e a missão, que é o evangelismo. Tem igrejas que elas focam muito mais no louvor. O louvor é impecável, o louvor é uma maravilha, né? A banda é top. E aí ela tem essa área mais potencializada, porém ela deixa a desejar no evangelismo. É uma igreja mais centrada no culto, mas esquece de ir atrás das pessoas. Ela acaba atraindo membros de outra igreja porque é um culto top, mas ela não atrai perdidos, porque muitas vezes esse culto não fala a língua do perdido. Tem igrejas que é focado no servir. Ela faz ação social, ela entrega cestas básicas, ela visita os órfãos, e isso é legal, isso é bacana. Porém, quando essas pessoas chegam na igreja, chegam lá no seio, elas são esquecidas, elas são abandonadas. Elas não são nem discipuladas e nem conectadas, não constroem conexões. E aí as pessoas ficam meio que isoladas. Uma igreja onde você olha para ela e está cada um no seu quadrado e não há envolvimento. Então, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, vamos ver no livro de Atos, capítulo 2, um fundamento muito bacana sobre o que a igreja vivia naquele tempo, e Rick Warren vai trazer em seu livro que, ali em Atos 2, a igreja estava fundamentada sobre esses 5 pilares.